Olá, amigo da tribuna, boa noite. Eu sou Antônio Messias. E eu sou o Paulo Guimarães. Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, que água de força. Até nós começar a missa. Eu quero aproveitar, começando o programa, para mandar um abraço, Paulinho, para o nosso amigo Rui Barbosa. Você conhece o Rui Barbosa? Conheço. Grande empresário, educado, é um dos comércios que atende melhor em Feijó, tá? O do Rui Barbosa. Meus parabéns. Conceição Braga também está sempre me acompanhando. Ele e a sua mãe, a dona Nazaré, é Braga também, viu? Irmã do Aurélio, Michel. Isso. E para o professor Aurélio de Souza Braga, que está sempre me acompanhando também lá na sua residência, aconchegante residência. Grande abraço para você. Bem como ao nosso amigo lá no Rio de Janeiro, Ismael Viana, o bom pastor. Olá, Ismael, tudo bem? Um abraço, meu amigo velho. O melhor meio-campo de Feijó. Hoje, Feijó, quando se fala em jogador de meio-campo, Ismael, você ainda é o número 1, você e o Rigney. Isso. Não tem outros iguais, não. Foram esses dois mesmo aí. O Vena chegou perto, mas nem tanto, né, Paulinho? Isso. Bom, amigos, eu pesquisei, hoje passei uma hora sentado pesquisando. Em nenhum município do Brasil, com a população acima de 20 mil habitantes, todos os municípios do Brasil, com a população acima de 20 mil habitantes, em todos os estados brasileiros, tem um abatedouro suíno. Ou seja, tem um matadouro suíno, é conhecido aqui na nossa região do Acre. Na Amazônia, todos chamam de matadouro. Aí, em alguns estados, chama abatedouro. Mas eu levei tempo e pesquisei. Não existe no Brasil um município com a população acima de 20 mil habitantes que não tenha um matadouro suíno, viu, Paulinho? Todos têm. Tem, Michel. Até aqueles municípios pobres, chamados pobres do Nordeste, tem matadouro, entendeu? E aí, amigos, Feijó, se o IBGE fizer um levantamento criterioso, um levantamento que não seja preguiçoso, com pessoas que queiram realmente trabalhar, Feijó ultrapassará com certeza a 40 mil habitantes. Entendeu? A 40 mil habitantes. E Feijó, hoje, não tem um matadouro. O Paulinho vai já falar. Recebi hoje aqui no prédio onde funciona a tribuna, hoje, meu dia, eu saio daqui tarde para o almoço, sabe? 2 horas para almoçar. Vieram 5, 6, 7, 8, deixa eu ver, está anotado aqui, 25 produtores do Alto Rio Envira e 8 do Paraná do Ouro, criadores de suínos. Quase que trimestralmente, bimestral, ou todo final de mês, eles vêm à cidade para trazer porcos para vender e aqui fazer a sua feira para levar para a sua família. E todos vieram pedir ajuda da tribuna. Atentai bem, prefeito Railson. Atentai bem, Ministério Público. Atentai bem, Brasil. Vieram pedir ajuda da tribuna de Feijó. Porque eles precisam, sabe de quê? Eles precisam de um matadouro. Um cidadão me disse hoje, dos 25, teve um, que disse que quando abate, o povo está batendo na beira do rio, cercado de urubu, acima de onde eles estão abatendo, desemboca, sabe o quê? Um córrego, um bueiro, onde vem todos os dejetos do bairro do hospital, do próprio hospital, da rua Francisco Pereira, todas as casas, bem como o bairro não, bem como o hospital, joga os dejetos, é tudo canalizado por esse bueirão que sai na praia
de Feijó. Sai bem na praia. E eles estão batendo abaixo da praia, de um lado e de outro do rio. Meus amigos, no Brasil, se o Brasil fosse um estado, o Brasil fosse um país de responsabilidade, se o Acre fosse um estado governado por pessoas de responsabilidade, se Feijó fosse um município onde existisse vigilância sanitária e pessoas de responsabilidade, onde existisse, sabe o que mais? O Ministério Público, Feijó não estaria assim. Hoje, existe aqui em Feijó o rio chamado Rio Paraná do Ouro, onde 70% da economia desse rio vem dos animais tipo porco. É um lugar onde tem os maiores criadores de porco aqui em Feijó, é no Rio Paraná do Ouro. Para você ter uma ideia, eles chegaram ontem, Paulinho, só um barco trouxe 14 porcos para bater. E o cara está com dificuldade para bater, porque ele dizia que está batendo e o pessoal pedindo. Está batendo e os cachorros tomando a carne. Está batendo e os estão enchendo os urubu. Tem que ter alguém que está enchendo os urubu. É na beira do rio. E aí, amigas, infelizmente, nós não temos força política em Feijó. Há muito tempo que Feijó não tem força política. Infelizmente, isso está acontecendo em Feijó. Quando o prefeito Merla entrou, filho do bom Francimar Fernandes, que foi um bom prefeito em Feijó, quando o Merla entrou, a primeira coisa que ele fez foi mandar fechar aquele matadouro que tinha ali atrás do hospital, no bairro do hospital. O último funcionário que tinha lá, a última pessoa que trabalhou como se ele fosse terceirizado, foi o Cláudio Joel. E o Cláudio me disse, eu conversei com o Cláudio, ele disse, Messias, se aquele abatedouro de suíno estivesse funcionando, se aquele matadouro de porcos estivesse funcionando, ele, naquela época, já abatia uma média de 20 porcos por dia. Hoje, como a população cresceu, como os moradores do Rio Paraná do Ouro e do Rio Envira começaram a criar mais porcos do que há 10 anos atrás, segundo o Cláudio, hoje, com certeza, Feijó estaria batendo, Paulinho, uma média de 40 porcos por dia. Esses 40 porcos deveriam estar sendo abatidos ali, bem cuidado, bem fiscalizado, bem higienizado. Não, estão sendo abatidos à beira do rio. E lá, sabe que jeito é que chega no mercado? Nas costas de uma pessoa. E não tem culpa. Mas essa carne chega no mercado suada nas costas do cidadão. Às vezes sai da tábua ali, que encosta no chão, daquela água, que aqui na frente de Feijó sai 2 grandes bueiros que cruzam toda a cidade e jogam aqui na frente. Um bueiro, vem, passa por baixo da prefeitura, cruza a cidade todinha ali e vem sair bem aqui onde chama Porto do Maré, sai bem ali. E do outro lado, mesmo na frente, o pessoal está batendo porco. Mas ele não tem culpa. A culpa, meus amigos, a culpa é de quem governa sem responsabilidade, sem se preocupar com a saúde pública. O Ministério Público, quando o assunto é saúde pública, quando o assunto é vida, quando o assunto é meio ambiente, compete ao Ministério Público tomar decisões. E ninguém sabe por que em Feijó ninguém faz isso. O Ministério Público está assim, parece que está numa caixa de ressonância. E o povo comendo carne de porco sem a mínima higienização, sem a fiscalização, aí ao Deus dará. Entendeu? Ao Deus dará. Chega lá, corta no mercado, chega no lombo de uma pessoa, joga dentro de uma carroça, que também não é higienizada, não é lavada, não tem nenhuma proteção, vai para o mercado, porque não tem que levar mesmo, aí chega lá, joga no açúcar, na serra e vende. Entendeu? Aí, Vicente Paulo Guimarães, esses 25 produtores vieram fazer um apelo aqui para a tribuna. Nós vamos estender o nosso apelo para o prefeito Railson. Isso, 80%, não, 70% da responsabilidade
é do município. 20% é do Ministério Público e 10% é dos vereadores, que ainda não pressionaram, foram o Ministério Público, não pressionaram o prefeito, não correram atrás de emendas para construir um matadouro. Entendeu? Isso, essa é a verdade, Paulinho. Infelizmente, essa é a verdade. É com você a palavra. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou esclarecer agora, botar os pingos nos i. Quando eu cheguei em Feijó, em 1975, Feijó tinha abatedor de porco e de gado. E a população era ali de 10 a 12 mil habitantes. Talvez desse 10 mil, bicho. Quando eu cheguei aqui em Feijó era desse tamanhozinho. Bem miudinho. Feijó só tinha um centro, não tinha um bairro. Bom, tinha o abatedor de porco e o de boi aqui. Lá no Igarapé, por nome de João de Abinho. Esse batedor reinou até o grande prefeito Didim. Quando o Didim saiu, aí fecharam o abatedor de porco. Sabe? Aí passou 4 anos do Melo, 8 do QF 12. Quer dizer, nós já estamos com 13 anos sem um abatedor em Feijó. E já teve reunião com o promotor lá na Câmara sobre essas coisas e eu falei. O gado, que é tido como sadio, tem o lugar de abater, tem o lugar de lavar, sai tudo bonitinho. Os caras botam plástico, tudo, e o porco, que é considerado imundo, é abatido, sabe, na beira do rio, aqui de frente à cidade, onde o Messias se esqueceu de dizer que nós temos Feijó um cinturão verde, dos bairros que coloca dentro do açude, que a gente chama do hospital, que coloca dentro do garapé de Abinho. É mais um, gente, ó, que cai dentro do garapé João de Abinho e ele coloca no rio. Está acima da cidade um pouquinho. Está acima da cidade um pouquinho. Então, todos os dejetos do hospital junto com os bairros da cidade e vem. E o povo abatendo. Mas eu sou a favor do produtor, gente. Sabe? Eu sou contra as autoridades que administram, que não faz um abatedor de suíno. É só brelei, brelei, brelei e nada mais. E fica por isso mesmo, que é que tu veja, o povo chega, aonde quiser eles abate, não tem problema nenhum não. Não tem abatedor. É triste, mas é a verdade. Aí, esses cidadãos produtores que aqui estiveram, já foram mais além. Eles disseram que todos os candidatos a prefeito prometeram, se ganhar, construir um abatedor. Michê. Inclusive o atual prefeito prometeu também. Entendeu? Entendeu, Michê? Porque, e gente, só quem vive de promessa é santo. Quem não tem boca para comer. Todos que querem ganhar, diz. Aí quando ganha, não diz. Sim, gente, e hoje, lá sabe o que é? Onde era abatedor de suíno, quando eu cheguei aqui, hoje é um bairro, sabe? Invadido. Invadiram, fizeram um bairro, tudo ilegal, e está lá. Por quê? Porque não existe meio ambiente no município de Feijó. Pode ter a secretaria, mas não tem ninguém para olhar e fiscalizar. Em Feijó, nós temos um bocado de invasão no cinturão verde e, ó, tem meio ambiente, não tem promotor, não tem nada que vá olhar. É só, fechando aqui a notícia, eu quero dizer que a tribuna recebeu esses produtores, a tribuna está a favor dos produtores, a tribuna é a voz que eles precisam, foi criada para dar voz ao povo, e que os produtores, criadores de porco, não têm culpa nenhuma. Eles abatem os porcos em quintais, beira de rio, porque não tem aonde abater. Eles mesmos dizem que é muito perigoso para a saúde abater o porco na beira do rio. Eles mesmos estão conscientes, mas não tem outro meio. Ninguém oferece uma outra alternativa para eles. É abater ali ou ali, entendeu? E aí, amigos, teve gente aí do Canadá, que teve aqui também, dizendo que está triste a situação, porque eles engordam, Paulo, passa ali 90, 5 meses, 90 dias, 5 meses, 6 meses, engordando uma leva de porco. E já tudo calculado. Com esse dinheiro aqui, nós vamos comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí traz para vender aqui. E ali é a principal fonte de renda deles. E quando chega aqui, Paulinho, eles às vezes abaixam o preço,
às vezes, faz as coisas às pressas e quando está chovendo, perde dia de serviço. Quando o rio está enchendo, perde dia também. E aí está esse sacrifício. E nós vamos pedir aqui ao prefeito Railson, não é prefeito Railson, para atender a mim o Paulinho. Atenda o clamor dos produtores, dos criadores de porcos de Feijó. Eu estive conversando com esses 25 aqui, e era daqui 10 era da banda do Rio Vira, Paulinho. Aí pelo Canadá, Preto, por ali assim, todos criam porco por ali. Eles disseram que 80% dos moradores do Rio Paraná do Ouro cria porco, Paulinho. Cria mesmo? 80%. Eles disseram 80% de seu homicida, não é chamado de seu homicida. 80% de seu homicida. E quem mora no Paraná do Ouro cria porco. E eles precisam trazer para vender. Ajude a gente. Ali a gente fica, sabe, Paulo, comovido com o apelo tão humilde daquela gente. Messias, nós estamos na época do abate mesmo, sabe, assim, no auge. O que tem de canoa no João de Abril e aqui de frente à cidade é muito mesmo. O quilo do porco com toicinho está a R$14 e sem toicinho está a 16, o pessoal vendendo. E eu peço que a população compre os porcos dele, sabe? Ele faz de tudo. Nós somos a favor dos produtores de porco. Então, senhores políticos, deputados estaduais, que só vivem por aqui pedindo voto, deputados federais que só vivem por aqui também pedindo voto, senadores, faça alguma coisa por Feijó. Principalmente ajude esses produtores, porque são eles que abastecem a cidade de alimentos. Os produtores estão abandonados. Para construir um abatedouro desse, uma emenda de R$500 mil constrói. Constrói mesmo, Messias? Faça uma emenda de R$500 mil aí, deputado. Você seja estadual, federal. Faça uma emenda, senador. E mande para Feijó. Com a destinação da construção de um abatedouro suíno. Faça isso, ajude o povo. Está feito o apelo, meus amigos. E quando precisar, pode vir aqui na tribuna e pelo menos tem alguém para falar com vocês. Pois é, Messias, só fechando aí, não é o senador botar 500 mil. É o prefeito fazer com o dinheiro dele, fazer o orçamento. Quanto custa a casa, o terreno e tudo, para poder dizer, é tanto. Aí aquela pessoa vai trabalhar em cima daquele dinheiro que fez. É desse jeito. Entendeu, amigos? Então é isso aí, Paraná do Ouro, vocês estão nos acompanhando. E lá, Paulinho, segundo os produtores aqui, todos que têm Starlink, tem internet Paraná do Ouro, acompanham a tribuna. A gente agradece, tá certo, amigos? Lá do Preto também, o pessoal está acompanhando muita gente, do Canadá, do Alto Rio Vira. A gente agradece qualquer problema dessa natureza. Pode procurar a tribuna, que vocês têm uma voz para falar por vocês, tá certo? Muito bem. E um abraço vai para o seu Pedro, que é um abatedor de porco, trouxe mais de 300 porcos, está abatendo aí de frente à cidade. Seu Pedro, um abraço para o senhor. E também para o nosso amigo Vence, que deve ter subido hoje, tá? Passou uma semana batendo porco aí, entendeu? E já retornou para a sua humilde residência, lá no Canadá. O Vence que é um cidadão muito bacana, viu, Paulinho? Todo mundo gosta do Vence, inclusive eu tenho uma grande amizade pelo Vence e ele por mim. E eu também, bicho, tiro o chapéu por Vence. Vence, você é o cara, muito trabalhador. Bom, amigo, deixa eu ver aqui, tá tudo tranquilo, eu tô olhando para cá, porque o nosso microfone não foi carregado, eu tô com medo de pifar, não vai pifar não, por isso que eu olhei para cá. Bom, amigos, vamos aqui. Acabou-se a miséria. Foi, bicho? Saravá, meu pai. Acabou-se a miséria. Acabou-se a desculpa de que não tem concreto, não tem brita para tapar os buracos. E é. Acabou-se. Glória, glória, aleluia. Não faria aquele. O Bispo Macedo nessa fase. Então, Bispo Macedo, eu estou plagiando ele aqui. Então, amigos, aquele fórum que custou, que jogaram no mato quase 5 milhões de reais para construir um fórum da justiça aqui no município de Feijó, e que a empresa vai ter retirada, tchau, tchau, Bacurau,
e que a justiça, se fez alguma coisa, a gente não sabe se fez, mas abandonaram o prédio, hoje avaliado em 8 milhões de reais. Você já imaginou, gente? 8 milhões de reais jogados fora? 8 milhões de reais porque era o prédio onde ia funcionar o novo Fórum de Feijó. Nem a justiça escapa. Não escapa não, entendeu? A empresa que saiu, segundo informações que a tribuna teve hoje, Paulinho, declarou falência, mas só criou outro CNPJ. Para poder driblar a justiça do Brasil. É desse jeito. Entendeu? Essa empresa não pode. Tá bom, não tem problema não. Criou outro CNPJ. Aí pronto, escapou. Então, acabou-se a escassez. Acabou-se o argumento de que não estão tapando os buracos da cidade por falta de brita e por falta de concreto. Aquele prédio ali foi dado para a prefeitura, já começaram a demolir, vão transformar tudo em concreto e dá para tapar todos os buracos da cidade e ainda vai sobrar. Sobra. Sobra que ali é grande, ó. Entendeu? Amigos, quando eu estava construindo aquele prédio, Vicente Paulo Guimarães e eu, nós trabalhávamos numa rádio FM e fomos convidados para ir lá. O responsável pela obra nos mostrou o mapa, lembra daquele mapa? Não, mostrou o mapa. O projeto. E ainda disse o seguinte, aqui vai consumir 5 mil sacas de cimento. É muito cimento, né, Paulo? É muito cimento. 5 mil sacas de cimento. E até o ponto onde ela parou, aonde foi abandonada, e tinha passado de 70% do valor da obra, da construção, e já tinham gastado 3 mil sacas de cimento. Mas ainda faltava aquelas calçadas, o pátio. Faltava muita coisa ainda. 3 mil sacas de cimento. Naquela época, sabe quanto é que estava o cimento? R$14 a saca. E hoje está 72, onde é barato. R$14. Então, amigos, quem passar por ali, segundo um vereador esteve aqui hoje, ele confirmou que foi dado para a prefeitura e já estava demolindo para transformar aqui tudo em concreto para tapar os buracos da cidade. Aí, Paulinho, pode cavar a cidade à vontade, que agora tem concreto para valer. Dá para tapar todos os buracos, mas vai sobrar concreto e muito concreto. Pois é, Michel, assim, é com tristeza, né? O próprio fórum, a justiça, pegar um calote desse, que ali ia ficar uma coisa bonita, e não tem engenheiro para ter estudado a terra nem nada, eu sei que deram como... Oh, meu Deus do céu, só o Brasil mesmo. Entendeu? Eita, será que o Alexandre de Moraes soubesse ele fazer alguma coisa, hein? Rapaz, só Deus saberá. Ministro, é aqui no município de Feijó, interior do Acre. Um prédio da justiça, hoje avaliado em 8 milhões de reais, foi abandonado. O que aconteceu? Saqueado, depois tudo prontinho, coberto, parede arrumadinha, pintado, já estava já no finalmente. Aconteceu, ministro. Saquearam tudo. Alta madrugada, essas caras era pancada para área, pessoal desmanchando fogo, desmanchando cobertura, aí levaram tudo, ministro. Rapaz, eu acho que se Alexandre de Moraes soubesse, ele. Entendeu, Paulo? Eu boto fé no Alexandre de Moraes. Bom, mas deixa o ministro para lá. Isso, né? E vamos nos que interessa. E nós para cá. É isso. Qual é a novidade? Agora, amigos, uma outra situação aqui de um bem público muito importante para Feijó, mas muito importante para Feijó mesmo. É a cerâmica, que foi fechada e hoje está servindo a terceiros. Está abandonada. Os seus arredores foi transformado em um lixão. Se você vê como é que está de lixo, e o pior, amigos, será que tem Secretaria do Meio Ambiente de Feijó, Paulinho? Tem não, Michel. Ah, tem não? Tem não. Mas mesmo sem falar com ele, será que tem MAC ainda? Tem MAC? Sim. Rapaz, eu não ia falar em MAC não, Michel. Será que tem IBAMA? Rapaz,
Que eu saiba também não tem Ibama, não. Só tem pra... Ele vem aqui, olha, multa e já vai embora. Não tem Ibama, não, isso acabou-se. Olha, ao lado a 40 metros da lateral da cerâmica está uma fonte de água natural, área de APP, ou seja, área de preservação permanente. Água, fonte de água natural, água límpida, água cristalina. Só que estou jogando lixo na beira do Buritizal, ao lado da cerâmica. Cadê a Secretaria do Meio Ambiente que não atua, não vê e não faz nada? Cadê o INMAC, órgão responsável por essa fiscalização também, e não faz nada? Cadê o IBAMA que vinha aqui, prende 4 por 1, que é aquele ratinho, parece um esquilo, aquele vermelhinho, prende aquilo nas estradas de pessoas que matam para sobreviver, para saciar a fome da família, e não faz nada? Cadê o Ministério Público, que é superior aos 3? O Ministério Público pode determinar, está na lei, na Constituição. Compete ao Ministério Público determinar que esses órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental tomem providências. Mas aqui em Feijó, isso não acontece. Viu, meu Brasil? Aqui, o crime contra o meio ambiente, as fontes naturais e 8 quilômetros de buritizais que nós temos, que circula a cidade, corta a cidade, são desprotegidos, são agredidos, mas ninguém faz nada. Faz sabe o quê? O que eles fazem? Tanto o INMAC como o IBAMA, quando vem um cidadão do Alto Rio Vira, que tem uma terrinha aqui, quer construir uma casa para vir morar aqui, trazer os filhos para estudar, a sua madeira é apreendida na beira do rio. E a multa é superior ao preço da madeira, é superior ao preço da terrinha, é superior ao preço da sua colônia. E aí os caras estão virando ladrão. Estão roubando o que é deles. Disse o juiz em Feijó. Estão vindo de noite para entrar com o que é deles aqui na cidade. É verdade, eu disse para o juiz em Feijó: doutor, eu vou tirar madeira para a minha casa. Ele disse: seu Paulo, o senhor já foi tirar a licença? Fui, mas não deram não. E eu estou dizendo para o senhor que vem para a sua vez se me pegarem. Deixar de cobrir minha casa, não deixo não, doutor. Entendeu? Ele ficou calado, eu tirei a madeira, me fiz cobrir minha casa, roubei o que é meu. Mas esse, infelizmente, é o Acre, é Feijó, é o Brasil de Mãe Preta e Pai João. Você vê, bicho, a fonte de Buriti, sabe, do APP, tudo invadido de casa. E não tem nada, eles invadem e acabou-se. Um lugar que entra de um bairro para o outro, eles entupiram o caminho, fizeram casa. Quer dizer, não tem INMAC, não tem IBAMA, não tem nada. Se tu diga assim, não, pode estar aqui a secretária de meio ambiente. Tem a secretária, tem um secretário, só para ganhar o dinheiro. É verdade. Então, amigos, isso que nós estamos falando aqui é a mais pura verdade. Isso acontece em Feijó. Isso está acontecendo em Feijó. Aos olhos das autoridades. E muitas das vezes, o Paulinho está dizendo, sou eu, dá a impressão de que eles fazem assim e agem por conveniência. Essa é a impressão que dá. Viu, Brasil? Essa é a tribuna de Feijó para todo o Brasil, trazendo a verdade nua e crua, e às vezes dolorida. Mas é a verdade. Nós não vamos fugir delas, porque aqui o povo, quando vem aqui, é com a esperança de que a tribuna possa ajudar. E nós estamos fazendo de tudo para ajudar a tribuna. Não é isso, Vicente? Isso mesmo. Obrigado, Vicente. Obrigado, Antônio. Obrigado, meu Brasil.